Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever se tu ainda não for inscrito, ativar o sininho de todas as notificações e deixar o seu like, que é super importante no engajamento desse vídeo. Aproveita e me segue também nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. E agora sim, vamos para o nosso caso de hoje. Mark Coulthurst era de Blaine, Washington. Ele começou a pescar com 16 anos de idade e, ao passar do tempo, ele foi obtendo bastante sucesso. Aos 28 anos de idade, o Mark já era dono do Investor, um barco de pesca de primeira linha. Ele era equipado com a mais alta tecnologia da época, custava em torno de 850 mil dólares e era bastante confortável para a família do Mark ir junto com ele nas viagens de pesca. A Irene, a esposa dele, fazia questão de ir junto e levar os filhos porque ela queria que aquilo fosse um negócio familiar. Nas temporadas de 1978 e 1979, Mark, com a sua tripulação, conseguiu pescar cerca de 100 mil dólares em salmão rosa. Isso era o sonho de todo pescador, mas somente alguém com um barco como um Investor conseguiria. Em 1982, o Mark, juntamente com a sua esposa, que estava grávida, seus dois filhos, a Kimberly, de 5 anos de idade, e o John, de 4 anos de idade, e mais 4 tripulantes, Mike Stewart, Dean Moon, Jerome Keon, todos de 19 anos de idade, e o Chris Heyman, de 18, embarcaram no Investor para mais uma temporada de pesca. Eles foram para a cidade de Craig, no Alasca, que fica na ilha de Príncipe de Gales, a aproximadamente 350 quilômetros ao sul da capital do estado do Alasca. Essa cidade é bem pequenininha e na época dos eventos ela contava com cerca de 600 habitantes fixos. Mas na temporada de pesca, a cidade chegava facilmente aos 3 mil habitantes. Essa cidade depende da pesca comercial, do processamento do pescado e da indústria madeireira. Na noite de 6 de setembro daquele ano, o Mark, juntamente com a sua família, foi para um restaurante comemorar os seus 28 anos de idade. Eles saíram de lá por volta das 9h30 da noite e naquela noite um nevoeiro muito estranho tomou conta da cidade inteira. Logo pela manhã, quando o nevoeiro se dissipou, as pessoas viram o Investor navegando em mar aberto, estranhamente sem nenhum tipo de movimento a bordo. O Investor ficou navegando cerca de 24 horas totalmente à deriva, até que um barulho muito alto foi ouvido e era uma explosão. O Investor estava em chamas. Craig, naquele tempo, não tinha corpo de bombeiros, então as pessoas tiveram que pegar as mangueiras em um depósito, colocar em botes motorizados e irem até lá para tentar apagar o incêndio. O incêndio estava tão intenso que não dava para chegar a menos de 20 metros do barco. As chamas chegavam a 9 metros de altura e levaram cerca de 4 horas para apagar o fogo. Quando finalmente o fogo foi apagado, eles rebocaram o Investor até a praia para que ele não naufragasse e então a polícia chegou e começou a investigar o que parecia ser uma cena de acidente, mas logo isso mudaria. Na sala do convés, eles encontraram apenas 4 corpos. A polícia sabia que tinha 8 pessoas trabalhando e vivendo ali no Investor. Então cadê as outras pessoas? Esses 4 corpos que foram encontrados foram levados para a necrópsia e foi nesse momento que as coisas mudaram. Porque o legista encontrou buracos de balas em todos os corpos. Esses buracos foram feitos por uma arma calibre 22. Então o que era uma cena de acidente se transformou em uma cena de crime. Os corpos foram identificados como Mark, a sua esposa, a Kimberly e o Mike. Estava tudo tão queimado que a polícia precisou usar peneiras para peneirar as cinzas e ver o que eles encontraram. Eles encontraram fragmentos de ossos e dentes que foram enviados ali para fazer os exames e foram identificadas mais 3 vítimas. Porém, do John, o pequenininho de 4 anos de idade, nada foi encontrado nunca, então provavelmente o incêndio destruiu totalmente o corpinho dele. A polícia então começou o seu trabalho de investigação, sabendo que eles estavam correndo contra o tempo, porque a temporada de pesca já tinha acabado e muitos daqueles pescadores que iam para lá só para pescar já estavam indo embora. Um casal se apresentou para testemunhar o seguinte: eles estavam em sua traineira de pesca quando ouviram o barulho da explosão no Investor, então eles foram para lá para tentar ajudar. Quando eles estavam indo, vinha vindo da direção do Investor um bote cinza com um homem estranho. A mulher perguntou para ele se tinha alguém no Investor e ele simplesmente respondeu que sim e foi em direção à cidade.
Eles acharam estranho porque eles não conheciam aquela pessoa e ali em Craig todo mundo se conhecia por ser uma cidade pequenininha. Esse casal contou à polícia que esse homem tinha cerca de 20 anos de idade, era branco, cabelo castanho, estava usando boné e óculos. Mais 2 testemunhas se apresentaram à polícia e disseram que viram esse bote cinza com esse homem e deram exatamente a mesma descrição e também disseram que eles não conheciam aquela pessoa. A polícia foi investigar o tal do bote cinza misterioso, só que tinha chovido, então apagou todas as impressões digitais e não tinha nenhuma pista que a polícia pudesse usar para ajudar no caso. Larry Demer Jr., o capitão do barco Libby 8, que estava ancorado ao lado do Investor, contou para a polícia que aquela noite ele estava voltando da casa da sua namorada, ele vinha caminhando pelas docas e viu quando um funcionário dele, chamado John Peel, passou do barco dele, o Libby 8, para o Investor. Ele não deu muita bola e foi dormir. Por volta das 2 horas da manhã, ele acordou com estampidos e então ele abriu a escotilha e tentou ver alguma coisa. Só que como ele estava com sono, né, tinha acabado de acordar, enfim, ele não estava muito lúcido. Ele contou para a polícia que ele viu uma figura estranha, escura, saindo do barco Investor e caminhando pelas docas e que parecia que ele estava com uma arma na mão. Só que como aquela noite tinha sido de nevoeiro, não dava para ver nada. Então ele simplesmente disse que foi dormir. Outro funcionário do Libby 8 contou para a polícia que ele viu John Peel naquela noite chamar 2 tripulantes do Investor a bordo do Libby 8 e vender entorpecentes para ele. Mas aquilo não era exatamente um crime, porque naquela época o Alaska tinha liberado a venda de entorpecentes, tanto que qualquer pessoa poderia entrar em qualquer bar da cidade e comprar os entorpecentes que quisesse. O John Peel tinha trabalhado para o Mark Coulthurst durante 2 anos. Ele tinha sido até mesmo namorado de uma das irmãs do Mark. Só que ele foi demitido porque parecia bêbado para trabalhar ou sob a influência de entorpecentes. Ele e o Mark discutiram violentamente e o Mark disse que ele não poderia nunca mais entrar a bordo do Investor, coisa que aquela testemunha, o capitão do Libby 8, disse que viu acontecendo. Então, o John Peel se tornou uma pessoa bastante suspeita para a polícia. Mas eles não tinham provas o suficientes para prender o John Peel como um suspeito. Para não deixar o caso esfriar, então a polícia começou a espalhar cartazes com o retrato falado daquele homem que vinha no bote cinza que as testemunhas relataram. Já tinha passado bastante tempo dos assassinatos quando uma testemunha viu os cartazes e foi até a polícia. A polícia mostrou algumas fotos para ele e perguntou se ele reconhecia ali entre aqueles homens, né, que eles estavam mostrando, o homem que ele viu no bote cinza, e a testemunha afirmou que foi o John Peel, apontou para a foto do John Peel. E então, em 10 de setembro de 1984, o John Peel foi preso e acusado pelos 8 assassinatos do Investor. O primeiro julgamento do caso aconteceu em 1986 e a promotoria acusou o John Peel de ter matado todo mundo no barco por vingança, daquele desentendimento que ele tinha tido com o Mark. Mas o júri não conseguiu chegar a um consenso e acabou empatado. John Peel ficou preso por mais 2 anos, até que o novo julgamento foi feito em 1988. Dessa vez, o John Peel foi inocentado de todas as acusações e ele ainda processou o estado do Alasca. Em 1990, ele recebeu uma indenização de $900 mil pelo tempo ali que ele ficou preso supostamente de forma injusta. E o caso dos assassinatos no Investor até hoje é um grande mistério. Ninguém sabe o que aconteceu naquela noite e a polícia, mesmo com tantas pistas, não conseguiu encontrar quem fez isso com a família e com os tripulantes do Investor. Conta pra mim aqui nos comentários se tu já tinha ouvido falar desse caso e o que tu achou a respeito. Bem, obrigada pela companhia, obrigada por assistirem. Se cuidem aí fora, tomem sempre boas decisões e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!